Folha de desenho. A folha de desenho, ela é regida, né? Ela é orientada pela norma da ABNT, a 16752 de 2020. Então, essa norma, ela reformulou uma norma antiga, né, que existia. Foram poucas mudanças, mas a atual é essa aí, do ano passado, né, 2020. A folha de desenho. As folhas de desenho devem ser utilizadas tanto na posição horizontal como na vertical. Convém que os formatos maiores que o A4 sejam utilizados na posição horizontal. Então, nós temos aqui dois desenhos, né? Duas figuras. A figura da esquerda é uma folha de desenho na posição horizontal, ou seja, com a maior dimensão na horizontal. E temos aqui do lado direito uma folha de desenho na vertical, ou seja, com a menor dimensão na horizontal e a maior dimensão na vertical. Maiores que o A4, você coloca na horizontal. Se for o A4, é preferível que você use na posição vertical, mas pode também usar na horizontal. Formatos da série A. O formato básico para os desenhos técnicos é o retângulo de área igual a 1 metro quadrado e de lados medindo 841 milímetros por 1189 milímetros. Então, se você multiplicar 841 milímetros por 1189 milímetros, né, em metros, transformando em metros, vai dar 1 metro quadrado. Então, esse retângulo é o formato base. E esse formato básico, designado por A0, nós chamamos esse formato de A0, deriva-se a série A, pela bipartição ou pela duplicação sucessiva dos papéis A0. Então, no caso das bipartição, ou seja, divisões, nós temos o A0, né? Depois, dividindo por 2, o A0, dividindo pela metade, eu tenho o A1. Dividindo o A1 pela metade, eu tenho o A2. Dividindo o A2 pela metade, eu tenho o A3. E dividindo o A3 pela metade, eu tenho o A4. Acima do A0, eu tenho 2A0, 4A0. Mas esses formatos não são utilizados em construção civil, tá? São usados em engenharia aeronáutica, naval. São papéis muito grandes, né? Então, na construção civil, tanto faz arquitetura ou engenharia civil, ou os técnicos usam do A0 até o A4. Então, um desenho mostrando o A0, que é esse retângulo maior, total aqui, né? É o A0. Ele mede 841 por 1189, né? E se você dividir o A0 por 2, assim, dividindo sempre na maior dimensão, né? Então, a maior dimensão do A0 é essa horizontal aqui. Se eu dividir por 2, eu tenho dois formatos A1, tá? Então, esse desenho mostra, do lado direito aqui, o formato A1, que mede 841, que era a largura do A0, né? Por 594, que é a metade do comprimento do A0. Se você dividir o A1 por 2, aí você tem o A2, que é 594, né? De comprimento, pela metade de 841, que vai dar 420. Aqui, está aqui, 420. Se você dividir o A2 por 2, você vai ter 2A3. E se você dividir o A3 por 2, você vai ter 2A4, tá? Então, os formatos de papéis básicos, né? Os básicos, são com essas dimensões aí, tá? Existem também os formatos estendidos. Então, quando necessário, esses formatos são obtidos pela combinação das dimensões do lado menor de um formato com o lado mais longo do outro formato maior. Então, você pode fazer uma mistura entre os formatos, tá? Então, por exemplo, o A1, ele pode pegar uma dimensão do A0. Então, eu posso ter o A10, que é 594 por 1189. Podemos também ter o A20, que é 420 por 1189. Podemos ter o A21, que é 420 por 841, e assim por diante. Você vai variando esses formatos estendidos. Você vai ter aí
papéis mais compridos do que largos, tá? Quando for necessário, tá? Então, a preferência é que você use esses daqui, tá? Dê preferência a usar os formatos básicos. Mas na impossibilidade, né, se houver um desenho muito comprido, né, aí você usa os formatos estendidos, tá? A norma diz assim, quando necessário, tá? Então, é um formato que é possível, mas ele só deve ser usado quando necessário. A margem e quadro. O que é a margem? É a linha que contorna o papel. Então, nós temos, nos papéis de formatos de desenho técnico, uma margem externa nos 4 lados, tá? Ou seja, uma distância entre uma linha, que aí chama-se margem, e a borda do papel, certo? Quando você compra o papel na papelaria, ele vem com 2 linhas, tá? Vem com a linha da margem interna e a linha da margem externa. Mas essa margem externa, ali é o limite onde você vai cortar o papel, tá? Depois do desenho todo pronto, na margem externa, o papel vai ser recortado ali. Então, você vai ficar com o desenho pronto, né? Para entregar ao cliente, com apenas aparente, mostrando a margem interna, porque a externa foi o local onde foi recortado o seu formato. Então, quais são as medidas dessas margens? Nós temos, para o formato A0, a margem esquerda igual a 20. Você vê que essas medidas estão em milímetros, tá? Então, todas as margens esquerdas, do A0 até o A4, são 20. Então, está dizendo aqui, ó, a margem esquerda deve ter 20 milímetros de largura para permitir que a folha seja perfurada e arquivada. Todas as outras margens devem ser de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Então, nós vamos ter a margem esquerda sendo 2 centímetros e as outras margens, direita, superior e inferior, sendo 10 centímetros, para todos os formatos. Antigamente, na norma passada, né, antes dessa, aqui era 25, era 2,5 centímetros. Modificou isso aqui, colocou para 2 centímetros, não é mais 2,5, tá? E aqui, ó, no A4, essas margens direita, superior e inferior era 5. E agora ele padronizou, colocou tudo 10, né? As margens direita, superior e inferior, e a esquerda tudo 20, tá? Ficou mais fácil de memorizar, né? E aqui é o espaço interno, depois que você tirou a margem, né? Então você tem a margem, que é o quadro externo, aí depois de tirado 20 milímetros do lado esquerdo, 10 do lado direito, 10 da parte superior e 10 milímetros do inferior, sobrou essas dimensões internas dos formatos. E aqui está a espessura da linha, tá? Em milímetros. Isso aqui é quando você vai fazer a configuração das penas para imprimir. Então você faz a configuração para que elas tenham aproximadamente essas espessuras na hora de imprimir. Então, para a linha dos formatos A0 e A1, ela tem uma espessura de 1 milímetro, e para os outros formatos, do A2 até o A4, 0,7 milímetros, tá? Isso aí é a espessura da linha. A legenda ou carimbo, né? Então, nos nossos projetos, né, nos nossos desenhos de engenharia, nós sempre colocamos o carimbo, né, ou legenda. A legenda deve ser elaborada de forma de um quadro subdividido em campos de dados, contendo informações, indicações e identificações relevantes associadas ao desenho. Tá? Então, essa legenda, esse carimbo deve ter as informações que vão ser úteis para aquele desenho, né? Nada além disso. A legenda deve estar posicionada na horizontal e situada no canto inferior direito do quadro, tá? Sempre, né? Não pode estar em outro lugar. Se vocês encontrarem um carimbo do lado superior direito, está errado. Do lado inferior esquerdo, está errado. Tem que ser no canto inferior direito da prancha, tá? Apresentando em todos os formatos 180 milímetros de comprimento, tá? Em todos os formatos.
independente se é A0, A2, A3, A4, ela tem que ter um comprimento ou largura, né, se você quiser chamar assim, de 18 centímetros, tá? O carimbo ou legenda. E a altura ela é variável em função da quantidade de informações que você precisa colocar. Então, às vezes, você tem mais informações, aí você tem mais linhas, né? Divisões no carimbo para você colocar. Se você tem menos informações, você tem menos linhas a serem colocadas. Depende muito do tipo de projeto, tá? Os seguintes campos de dados devem constar na legenda. Então, deve existir na legenda ou carimbo o seguinte: o proprietário legal ou a empresa, nome, marca fantasia ou logotipo, o título do seu desenho, né, do seu projeto, o número de identificação, o tipo de documento, certo? Que tipo de documento é aquele, né? É uma planta baixa, é um corte, é um levantamento, um plano altimétrico de topografia, né? Responsáveis pelo conteúdo, né? Tem que estar lá. O autor e aprovador, né? Do seu projeto. O projetista, desenhista e verificador, né? Às vezes é a mesma pessoa, tá? Data de emissão, né? A data que você está entregando o projeto. A escala, né? Que está a escala ou escalas, né? Porque pode ser que naquela prancha tenham desenhos de escalas diferentes. O número ou indicação sequencial da folha, então se aquela é a folha 1, se é a folha 2, se é a folha 3. O nome do responsável técnico, título profissional, né? Se é um engenheiro civil, se é um arquiteto, se é um técnico em edificações. E registro no órgão de classe, quando aplicável. Outros campos podem ser adicionados à legenda para atender às necessidades específicas do desenho. Às vezes eu preciso de mais informações do que aquelas básicas, né? Então, um subtítulo, os dados do projeto, tipo nome, localização, fase do projeto ou outro, classificação ou palavra-chave, tipo identificação, números, registros ou códigos, local, data e assinatura, indicação do método de projeção, o nome do arquivo eletrônico, né? Se você tiver um link, né, para o arquivo eletrônico, você coloca lá o endereço do arquivo eletrônico, unidade de medida utilizada, se é aplicável. Ah, eu estou fazendo isso aí em polegadas, aí você coloca lá, né, polegadas, né. Eu estou fazendo em metro linear, estou fazendo em milímetros, aí coloca lá. Índice da versão ou revisão. Às vezes, em empresas, né, os projetos passam por várias revisões, né. Revisão 0, revisão A, revisão B, C, D. Às vezes vem as revisões AA, AB, AC e assim vai. Até chegar no desenho final. O total de folhas, né, é importante, apesar de estar aí como alternativa, né, como informação a mais, mas esse total de folhas no projeto é importantíssimo. Vou falar depois sobre isso aí. E o idioma, caso seja necessário colocar, né? Coloca lá mandarim, né? Coloca lá coreano, coloca lá russo, né? Então, coloca lá qual que é o idioma. Aí está um exemplo de um carimbo, né? Que está lá na norma da ABNT. Aí eu tenho aqui o nome da empresa, né? E aqui a sigla. Tem aqui o projeto, aí você vai colocar o nome do projeto, a área, o nome da área, né? Aqui, a área aqui não é em metros quadrados, né? Não é unidade de área. O nome da área é área de engenharia, área de mecânica, área de, sei lá, de eletrônica, o que seja. O nome do projetista, o nome do desenhista, o nome do verificador, o nome do aprovador, o responsável técnico, aqui no caso o engenheiro civil, com o CREA e tal, o nome do responsável técnico aqui, o título e subtítulo, né? O título do desenho e subtítulo do desenho, a emissão inicial, aqui está com dia, mês e ano, mas não precisa, você pode colocar só mês e ano, é default, né? Você colocar mês e ano. A escala, o idioma, aqui PT, português, né? Aqui o número de série, né?
Em empresas costuma-se muito usar esse número de série aqui, ó. Porque com ele você vai procurar no banco de dados de inúmeros desenhos, milhares de desenhos. Se você não conhecer o número de série, dificilmente você vai encontrar o seu desenho, tá? Se você der sorte, você acha. Lá no arquivo eletrônico lá da empresa, uma mega empresa de engenharia, você tem que ter esses números de séries para identificar mais facilmente nos bancos de dados. Aqui a folha 1 de 1. O que é a folha 1 de 1? Significa que é apenas uma folha e é a primeira de uma folha, né? Ou seja, não tem outra folha. Então é importante ter o total aqui. Se fosse 1 de 2, significaria dizer que é a primeira de duas folhas, ou seja, existe uma segunda folha. Tá vendo como é importante? Então, se tiver aqui 1 de 4, significa dizer que esse projeto tem 4 folhas, né? Então, esse totalzinho que coloca aqui, né? 1 de 4, 1 de 2, às vezes a gente põe só uma barra, em vez de coloca uma barra. E a revisão, né? Revisão 1, revisão 2, revisão A, B, C.